Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores, assessores, estagiários, demais presentes que acompanham a reunião da Comissão Especial instituída pela Portaria 93 de 2022 para analisar o projeto de resolução 1122. Eu acho que eu estou com o roteiro errado aqui. Desculpa, senhores que nos acompanham pelo canal do YouTube. Agora sim. A Comissão Especial instituída pela Portaria número 100 de 2022 para analisar a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2022. Informo que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo canal do YouTube. Iniciamos as reuniões às 11h35. Pedimos a compreensão daqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube, pelo atraso, tendo em vista que tivemos várias discussões em relação ao tema anterior do regimento interno. Solicito a vereadora Marli Zanetti, vice-presidente, que faça a chamada dos membros da comissão. Vereador Dudu. Presente. Vereador Damian Santos. Presente. Vereador Gabriel Bagliardi. Presente. Vereador Professor Oséias. Presente. Vereadora Marli, presente. Havendo quórum legal, declaro abertos os trabalhos dessa reunião. Senhores vereadores, assessores e estagiários, o nosso amigo Daniel, servidor público dessa Casa de Leis que nos acompanha e nos auxilia aqui, eu queria fazer uma proposta aqui. Na verdade, a alteração proposta da lei orgânica tem os textos que de conhecimento de todos os vereadores, até porque nós fizemos essa portaria no dia, me corrija aqui a técnica, desde o dia, só por favor aqui, obrigado Daniel. Esse é um projeto de lei que está protocolado na casa desde o dia 14 de julho de 2022. Né? O projeto está dia 4 de julho. Obrigado, Daniel. Mais uma vez, muito obrigado. Então, esse projeto está na casa desde o dia 4 de julho e teve sua portaria desde o dia 14 de julho. Então, é de conhecimento da sociedade, dos interessados e dos vereadores em relação ao tema que nós estamos em discussão aqui. Então, eu queria pedir para o nobre Daniel fazer a leitura dos temas polêmicos e não daqueles administrativos da leitura, até porque até o presente momento este vereador tem conhecimento da discussão de apenas um tema. Eu queria, inclusive, entrar nesse tema aqui, vereador Bozó e vereador Oséias, porque a vereadora Olinda nos faz presente. Alguém poderia confirmar se a vereadora... Poderia chamar a vereadora Olinda? Alexandre, da minha assessoria, por gentileza, verifique se a vereadora Olinda possa fazer presente aqui. Para que a gente possa também dar andamento nesses pontos aqui e de alteração da lei orgânica, até porque parece que é uma coisa tão simples, né? E não muda, mas se, por exemplo, hoje nós deixássemos de ter, Deus que me perdoe, mas se o vice e o prefeito deixassem e o presidente deixasse de existir, ou se os três, por exemplo, se envolvessem em um acidente automobilístico, o prefeito municipal seria o procurador do município. Quem não tem voto seria o gestor do município, e não os vereadores que teriam a linhagem correta para assumir o executivo municipal. Então, ninguém... como eu sempre falei na lei anterior, a gente não se discute aqui só problemas de momento, mas também daquilo que possa vir a acontecer no futuro. Então, dando procedimento aqui, eu queria dar a minha manifestação sobre um ponto polêmico aqui, que eu percebo que é discussão, isso aqui está vindo? Então, acho que vou passar a palavra para o Daniel, e depois, assim que a Olinda chegar, eu pego o primeiro ponto lá, que o primeiro ponto eu queria fazer uma discussão e encaminhamento, inclusive. Boa tarde a todos, bom dia, né?
Só lembrando que, conforme a gente discutiu antes no regimento interno, a sugestão do nosso controlador, nós temos que fazer uma emenda, então, no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Orgânica, que é aquele texto que diz que prestar contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize ou arrecade verbas, né? Então, só que para a gente fazer uma emenda, qualquer emenda à Lei Orgânica necessita do quórum de 1/3 dos vereadores. Então, a comissão sozinha não consegue, porque são 5 membros, nós precisaríamos de mais 2, pelo menos mais 2 vereadores para fazer qualquer alteração na proposta. Nós temos que ter 7 assinaturas. Tem que ter 7. O quórum de emenda é o mesmo que de apresentação da proposta. Então, esse seria a primeira questão de alteração, né? E as outras que já estão propostas, a maioria, 90% eu diria, são questões técnicas mesmo, que foi apresentado pelo Departamento Legislativo, de redação. Por exemplo, questões que na Lei Orgânica fala que depende de resolução, mas na verdade depende de lei. Questões onde que não está especificando a administração pública, a gente colocou todas essas questões mais técnicas, assim, mais específicas. Melhoramos a redação de alguns dispositivos. A gente está alterando a questão de licença para vereador. Isso é uma questão importante, que hoje é no mínimo 15 dias, está se propondo para que seja no mínimo 30 dias hoje. Está se propondo para que a licença possa ser concedida pelo de 15 dias ou mais. Também tá as questões em dias corridos que estão na Lei Orgânica, estão passando para dias úteis. Questão de redação. Essa questão que o Dudu comentou, de quem vai assumir a prefeitura em caso de ausência do vice-prefeito, que vai vir aqui para o presidente da Câmara, e até, inclusive, os vereadores poderiam assumir. As questões de licença, estamos dando uma melhor redação. A licença do prefeito, do vice, possibilitando a licença do vice-prefeito. E daí as questões mais polêmicas que eu vejo é a supressão da questão da prestação de contas, do plano de contas do Executivo, e a questão essa daí está no inciso 3º do artigo 2º, e a questão do parágrafo 2º do artigo 17 aqui, que fala que ficam assegurados aos agentes políticos, na forma da lei, os direitos estabelecidos nos incisos 8º e 17 do artigo 7 da Constituição, que é o 13º e as férias. Esses seriam os pontos principais. Assim, senhores vereadores, na verdade todos os vereadores foram convidados, a comissão foi convocada e os vereadores foram convidados a participar dessa discussão. Inclusive, se a minha assessoria não falhou, pegou o protocolo de assinatura de todos os vereadores ou de todos os gabinetes. Então, não podemos alegar que não havia informação sobre a reunião. Primeiro ponto. O que a gente precisa avançar aqui é o seguinte. Hoje, dos 299 municípios do estado do Paraná, 187 municípios permitem ao seu prefeito municipal, alguns a título de licença não licença não descontando sua remuneração, e alguns municípios, inclusive, com férias e 1/3 sobre férias para o prefeito municipal. Aqui nós estamos trabalhando, dentro da lei orgânica, o parágrafo 2º, é isso, Daniel? Fica assegurado aos agentes políticos, na forma da lei, os direitos estabelecidos no inciso 8º e 17º do artigo 7 da Constituição. É preciso a gente deixar esclarecer 2 pontos aqui. Quando nós falamos aqui assegurado aos agentes políticos, nós estamos trabalhando apenas vereadores, prefeito e vice. Porque os diretores e coordenadores do município de Toledo já estão dentro dessa legislação. Esse é um ponto que precisa ser estabelecido. O outro ponto que precisa ser estabelecido aqui nessa Casa de Leis é que, aprovando esse ponto na lei orgânica,
comunidade que nos assiste pelo canal do YouTube, aprovando esse texto na nossa Constituição municipal chamada Lei Orgânica, não garante o direito de férias e décimo ao Executivo e nem ao Legislativo. Cabe a cada poder, no segundo momento, fazer uma lei específica que possa garantir esses direitos. No caso do Legislativo Municipal, ainda aqui no Legislativo Municipal, mesmo que nós criamos no segundo momento uma legislação específica que garanta esses benefícios, não valeria para a nossa legislatura, valeria para a próxima legislatura. Então, qualquer conversa no sentido de que nós, vereadores, estamos aumentando, criando décimo e férias para nós, estão equivocados nessa fala. Se tem alguma entidade, se tem algum setor, se tem algumas falas na sociedade que afirma isso, está afirmando de forma mentirosa. E se alguém tiver alguma... Se o meu ponto aqui estiver equivocado, eu gostaria que vocês me contradizessem do que eu estou dizendo aqui. Então, são dois pontos diferentes. Ainda nesse ponto, eu quero comunicar aos vereadores que estão aqui presentes, aos nossos assessores e os nossos servidores e à comunidade que nos assiste de forma presencial, que vou pegar as 7 assinaturas. Em relação ao Executivo Municipal, nós vamos fazer uma alteração aqui na Lei Orgânica. Nós vamos tirar o Executivo desse arranjo constitucional aqui, e para o Executivo Municipal será concedida apenas o direito de licença sem desconto em remuneração de até 30 dias por exercício, sem o pagamento de 1/3 de férias e sem o pagamento de 13º. Até porque nas discussões que nós fizemos não era para aumentar o salário de ninguém. A discussão que nós fizemos era que no município que tem quase 165 mil habitantes, o prefeito não ter o direito de descansar de férias, de repouso de férias. Então, essa emenda eu vou apresentar até a relatoria, vou pegar a assinatura para poder apresentar. No caso do prefeito específico, nós vamos ter uma nova redação que irá, então, isso já é uma antecipação de comunicação aqui, que vai constar o texto de que o prefeito municipal, daí não é vice, é o prefeito municipal, terá até 30 dias por exercício para repouso. Isso sem descontar dos seus vencimentos. Sem acrescer 1/3 de férias. Em relação ao Legislativo, nós fazendo essa alteração na Lei Orgânica, necessitaria de 2 momentos. O momento seguinte, para que se criasse uma lei específica de férias e décimo, e não valeria para a nossa legislatura. Aí cabe a nós parlamentares a decisão de pensar no próximo parlamento que estará aqui. Porque nós não estaremos pensando em nós. Nós não estamos legislando em causa própria. Nós estamos legislando para o próximo parlamento. E se haver alguma discussão nesse sentido de que os demais membros acharem que isso não se faz necessário, que isso não é importante, eu tenho a sugestão que nós retiramos isso do texto constitucional. Agora, é importante frisar que isso é uma discussão futura, não é discussão para nós vereadores agora. Esse é um ponto. E nesse mesmo pensamento, é porque eu estou tratando como texto constitucional municipal. Como nós temos o texto constitucional da nossa Constituição Federal, eu trato a Lei Orgânica como a nossa Constituição Municipal. E ela é a Constituição Municipal, Constituição Municipal. Nesse sentido. E que, inclusive, aí eu acho que é muito importante o parlamento tomar esse pensamento, e já estou antecipando aqui uma discussão para que nós possamos discutir isso até semana que vem. Se esta casa entender que nós devemos prever isso na Lei Orgânica, se a casa entender que nós devemos prever isso na Lei Orgânica, nós podemos pensar, inclusive, sobre a questão do nosso recesso parlamentar. Que eu acho que diminuir 1 semana no mês de julho e, ao fim do ano,
quando em dezembro nós temos hoje 45 dias de recesso, até para se equilibrar para o futuro, como a férias no futuro, para que fosse de 20 de dezembro a 20 de janeiro. A gente diminuir também o recesso parlamentar ao fim do ano. E que, inclusive, fazer uma correção nessa casa aqui. Eu sou pai, o professor Oséias é pai, mais pais estão nessa casa aqui. Hoje, o nosso recesso parlamentar de julho, ele não está batendo com o calendário escolar, que eu acho que nós deveríamos repensar, inclusive, isso. O recesso parlamentar de julho, ele tinha que bater com o calendário escolar. Porque se essa é a proposta desse intervalo ao meio do ano e poder aproveitar as férias escolares dos nossos filhos, hoje nós estamos em desacordo, porque hoje é do dia 15, do dia 17 até o dia 2 de agosto. Falha a memória, o recesso escolar é na primeira ou na segunda semana. Nós tínhamos que readequar esse recesso e bater com as férias escolares, porque daí faz sentido ter um recesso na Câmara, bater com das escolas para que nós possamos, inclusive, aproveitar os nossos filhos, que nós ficamos aqui dia e noite, sábado, domingo, feriado, trabalhando em prol do povo e muitas vezes abdicando do tempo de ficar com os nossos familiares. Então, queria deixar a palavra aberta aos demais vereadores aqui para a gente poder dar encaminhamento nesse ponto polêmico aí. Eu penso assim, nobres pares, que essa questão do recesso ela precisaria estar conectada com esse ponto da possibilidade de férias e décimo. Eu acho que teria que estar conectada com isso. Havendo a possibilidade de férias... Me permite só um pontinho aqui, que isso é uma coisa importante, que inclusive a gente tinha a participação depois do controle interno da contabilidade. Tem um ponto aqui que está passando um pouco despercebido por nós aqui. Hoje nós recebemos os vencimentos no dia 25. Agora, dia 15 de novembro, no feriado, é a quarta fase de implantação do e-social em órgãos públicos. As câmaras terão que estar 100% em cumprimento com o e-social. Dentro do e-social, ele trata duas coisas bem diferentes. Regime próprio de previdência e regime geral de previdência. Os nossos servidores aqui estão dentro do regime próprio de previdência. E nós e os nossos assessores estamos dentro do regime geral de previdência. Hoje, dentro do e-social, não é permitido o pagamento no regime geral de previdência, não deve-se, porque se fizer está fazendo de forma equivocada, fazer o pagamento antes do último dia útil do mês. O pagamento deveria ser feito no primeiro dia útil do mês, como uma adequação ao e-social. E dentro do e-social, e dentro do que se trata as políticas públicas, dentro da previdência do regime geral de previdência, nós, na Constituição Municipal, na lei orgânica, nós somos tratados como agentes políticos. Para o INSS, nós somos tratados como funcionário. E funcionário tem que ter férias. É uma pergunta que eu tenho, daí fica lançada aqui para a contabilidade, para que eles possam responder no momento seguinte. Se nós somos funcionário, nós temos que tirar férias. Se nós não tiramos férias, e vem um auditor do INSS na Câmara Municipal de Toledo e faz a fiscalização, e confere que aqueles números de PIS não tiraram férias, quem vai pagar as multas? CPF do presidente, que é o ordenador de despesa? Então, são discussões que nós precisamos trazer em tela, que são problemas que nós vamos ter que discutir no futuro. E agora, dia 15 de novembro, entra a quarta fase do e-social, que é a obrigatoriedade nos órgãos públicos. Então, às vezes a comunidade entende de forma diferente o que a gente discute aqui, mas é adequar a legislação nacional, estadual e a municipal. Então, nós temos um problema também da ordem fiscal do INSS que precisa ser pensada aqui. Alguém tem que responder isso para nós. Desculpa, vereador Oséias, eu precisava falar isso e peço de volta, passo a palavra para Vossa Excelência de volta.
Eu não entendi a tua explicação com referência ao recesso do meio de ano frente à criação das férias. Acabaria com o recesso? Entendeu? Manteria o recesso? Essa colocação eu não entendi. Porque é o seguinte, se implantar férias, o termo recesso vai ter que ser... Acabou. Entendeu? Ou vai existir os dois? Existindo os dois é complexo. A proposta era para que nós temos 2 semanas de recesso ao mês de julho. Seguindo a palavra que o Daniel usa, que é... Como que é a palavra? Vereador Oséias, obrigado pela... Seguindo a simetria do parlamento, as regras do parlamento, Senado, Câmara, a gente tem que seguir a simetria dessas leis maiores também. O recesso no mês de julho, ele já foi de 45 dias, passou para 30, hoje aqui é 15. Diminuir de 2 semanas para 1 semana. Ao invés de 2, 1 semana. Porque a própria casa precisa também se organizar, ter como se fosse uma logística, uma correção logística dos processos, para que a casa também pudesse se organizar, distensionar um pouco. Esse distensionamento, essa casa avançar de 2 semanas para 1 semana é um avanço no mês de julho. Só que se acontecesse isso, que acontecesse isso de acordo com as férias escolares do município, porque daí não faz sentido você ter férias escolares antes e o recesso depois, não tem conectividade nenhuma. Então a proposta era para diminuir o recesso de julho de 2 semanas para 1 semana. Assim a gente contentaria a população e, inclusive, o rito dos trabalhos aqui que a gente também precisa preservar também. Essa seria a proposta, vereador Oséias. Só lembrando, né, um detalhe. Nós começaríamos a trabalhar com esse recesso agora, no ano de 2023, julho, e inclusive agora em dezembro já diminuiria o nosso recesso, mas a comunidade entende e precisa entender que essa alteração da lei orgânica de férias e 10º aqui, primeiro que não está valendo, que não é lei, é só permissão para se criar uma lei. E mesmo que essa casa crie essa lei, só valeria a férias e 13º para a legislatura de 2025 a 2028. Daniel. Mexer nesse assunto é um assunto polêmico, é um assunto complexo, eu acho que demanda debate. Os demais vereadores deveriam estar aqui para ouvir. Era essa uma das questões, porque mexer no recesso, por exemplo, no meio de ano, já tem contrariedades aqui, entendeu? Já há contrários. Então eu acho que deveria insistir novamente numa rodada de conversa, pautar somente esse assunto, não chamá-los para discutir o assunto total do projeto de lei, mas pautar esse assunto especificamente com os vereadores. Entendeu? Assim, o tema do assunto vai ser esse. Entendeu? Já porque é uma tentativa mais de discutir, ouvir os demais vereadores, porque a questão só do recesso do meio de ano já tem vereadores que me procurou preocupados. Disse, eu não concordo de mexer no que está posto, do recesso do meio de ano. Entendeu? Então, eu acho que mexer num projeto que acaba interferindo direto no mandato também, acaba interferindo. Eu acho que é problemático. Eu acho que nós poderíamos separar esse tema aqui e convocar os vereadores só para este tema, dado também o horário, nós já estamos perto do meio-dia. A sugestão aceita, inclusive, vamos fazer o seguinte, até porque é o seguinte, esse projeto a gente precisa compreender também, quando nós falamos aqui do direito de voto, votar sim, votar não, abstenção e dever do vereador, que também é dever do vereador, estar preocupado, igual Vossa Excelência sempre faz, sempre discute, sempre briga. O projeto está na casa desde o dia 4 de julho. Nós já estamos em 18 de agosto e até o presente momento o Gabinete 7 não foi procurado para discutir esse tema. Então, assim, vereador Oséias, seguindo tua sugestão, e acho que é o único ponto que nós temos aqui que está polêmico, pelo visto, nós vamos chamar, Daniel, vamos verificar o horário de terça-feira para apresentar a relatoria
na terça-feira, da semana que vem, e daí a minha assessoria vai convocar não, nós não temos poder de convocar, mas nós vamos convidar mais uma vez todos os vereadores para discutir esse ponto antes da apresentação da relatoria. Segunda de manhã? Vamos inverter então. Então, assim, Alexandre, então é o seguinte, Vossa Excelência, Vossa Senhoria que está aqui, com a ajuda do Kleber, da Maiara, do Lauri, eu vou solicitar ao prefeito que excepcionalmente, vereador Oséias, eu vou solicitar ao prefeito que excepcionalmente, esta segunda-feira, para que nós não realizamos a reunião que é convidada pelo prefeito municipal para todos os vereadores às 10 horas da manhã, e que nós vamos, então, chamar para uma reunião aqui na Câmara Municipal os 19 vereadores às 10 horas da manhã para a gente discutir sobre esse tema. A gente discute só sobre esse tema e eu já preparo o relatório daí para terça-feira com ou sem esse ponto, porque, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma de fazer a defesa disso, porque eu acredito na instituição, eu defendo os direitos dos vereadores, sempre vou defender. Agora, se não há também nessa casa entendimento de que esse é um ponto que merece ser discutido, eu não vou ficar discutindo um tema que não é para mim. Não é para mim. É para todos do futuro. Não é nem para mim, é para todos do futuro. Então, se achar que nós não precisamos discutir esse ponto, a gente tira esse ponto da lei orgânica e toca ela do jeito que tem que tocar. Então, está gravado aqui pelo YouTube, segunda-feira às 10 horas da manhã. A minha assessoria faça isso hoje de preferência, Alexandre. Faça o convite. Organiza a sala aqui com o nosso legislativo. Segunda-feira, 10 horas da manhã, nós vamos discutir só esse ponto da proposta da lei orgânica. Senhores vereadores, a palavra está aberta. Obrigado, professor Oséias. Obrigado pela sugestão, e eu acho que é assim mesmo. A gente tem que... Eu também concordo, todos os vereadores, que é um debate complexo e ter ideias e as posições de cada um. Foi a melhor colocação de todos para segunda-feira. Vereadores, palavra aberta. Ok, então nós vamos apresentar o relatório da lei orgânica na terça-feira da semana que vem. Fica, então, convidado todos os vereadores a participar da reunião extraordinária aqui na Câmara Municipal às 10 horas da manhã. Quero agradecer a todos os servidores, aos nossos assessores estagiários, aos vereadores que aqui estão presentes. Cumprindo a finalidade dessa reunião, comissão especial, declaro encerrados os trabalhos às 12 horas e 3 minutos.